Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Antes de entrarmos no assunto de hoje, quero pedir algo a você que está nos assistindo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que a cada novo programa você seja informado. E também curte e compartilha para que outras vidas também sejam abençoadas. O tema de hoje é a igreja e os efeitos da pandemia. E para falar de um assunto tão importante e atual, convidamos para estar conosco o nosso chefe maior, como a gente costuma brincar. Essa semana alguém nos disse que ele tem o currículo, a experiência e a humildade do tamanho do Salmo 119. Ele é presidente da ADEB e da Comadebs e também é segundo vice-presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Estamos aqui com o pastor Osival Pereira Xavier. Pastor Osival, muito obrigado por nos receber e por nos disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido. Amém. Eu quero com muita alegria cumprimentar você, Mansara, cumprimentar todos os nossos ouvintes do programa e louvar a Deus, por esse momento de compartilhar com os irmãos um pouco da nossa experiência, daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Pastor Osival, antes de a gente entrar no assunto principal de hoje, como o senhor mesmo falou, a gente queria que o senhor compartilhasse um pouco da sua experiência, da sua vida, do seu ministério. Já são 31 anos como presidente da ADEB, não é mesmo? Com certeza, muitas experiências. Mas qual foi o momento que o senhor teve certeza do seu chamado para ser pastor? Eu era jovem, solteiro, e quando foi um dia, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava andando nas margens do Rio Jordão, Jesus na frente, Pedro e eu. E eu andando ali, admirando a paisagem, as águas do rio, as águas turvas do rio. E teve um momento que eu abaixei e peguei uma pedra mais ou menos desse tamanho, e coloquei na minha mão. A pedra, ela era bege com pintas marrom. E eu mostrei para Jesus assim no sonho: mestre, olha que pedra bonita. Aí ele disse assim: mas tem outra, meu filho. Aí ele abaixou, pegou outra e colocou na minha outra mão. Então eu fiquei com as duas pedras ali e acordei. Eu fiquei maravilhado com aquele sonho. Mas na mesma noite eu sonhei também, eu pregando para uma multidão muito grande aqui na Avenida W3 Sul. No início da avenida, então uma multidão de branco que, na verdade, ocupava as duas faixas. E eu não vi o fim delas. Então ali, depois daquele sonho, eu entendi que Deus tinha um chamado para mim. E eu simplesmente, depois, eu só esperei o tempo, Continuei atuante na igreja, trabalhando, porque às vezes a pessoa tem um sonho, e como um sonho desse, eu não tenho dúvida que foi um sonho de Deus, porque até hoje eu não esqueci. E outra coisa que é mais interessante, quando eu fui a Israel, eu fui exatamente no local onde eu estive em sonho. Olha, eu não aguentei de tanta alegria, tanta emoção, glorifiquei a Deus. Então Deus falou comigo ali, naquele sonho. E a partir dali, então, eu passei a ter certeza da obra que Deus tinha na minha vida. E aí foi só, como diz, aguardando as etapas, Porque tem as etapas, você tem que aguardar, você tem que aprender. E já me preocupei em me preparar, Estudando, fazendo teologia e tudo, porque eu sabia, eu já tinha certeza que Deus tinha salvo minha vida. Muitas vezes a pessoa tem um chamado, mas não se prepara para aquilo, fica esperando as coisas acontecerem, Cai do céu. E tem uma outra coisa interessante. Às vezes a pessoa tem um chamado,
mas ele quer apressar as coisas, porque tudo é no tempo de Deus. Não adianta você querer empurrar a porta. Quem abre a porta é Deus. Eu sempre falo isso. Então, e Deus me ajudou, Deus me abençoou. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas Deus me ajudou a ter essa paciência, a entender isso e aguardar o momento certo. Como o senhor mesmo falou, né? O senhor já tinha certeza e o senhor, assim, teve certeza do seu chamado para ser pastor e foi pastor de congregação. Teve toda uma etapa antes disso, né? Foi. Mas e aí, como foi essa transição? Porque acho que nem o senhor imaginou que o chamado seria tão grande, né? Como foi a transição de ser pastor de congregação para ser presidente de um ministério? A verdade é o seguinte, Deus vinha falando comigo já. Só que eu não imaginava, eu nunca imaginei que Deus falava de uma grande obra que tinha na minha vida, mas eu não imaginava que seria essa obra aqui. Porque, na verdade, eu não me achava capaz, eu pensava assim, quem sou eu? Novo. E eu pensava que era fora, né? Mas aí, quando eu fui para Asa Norte, eu fui pastorear a igreja da Asa Norte, ali Deus começou a clarear, porque Deus vai falando e Ele vai tornando mais claro, né, aquela palavra para a gente entender. E Deus foi clareando, né, e foi falando assim, dando mais detalhes, entendeu? Da minha chamada para presidir o ministério. E até que um dia eu vim pregar aqui na sede, era um trabalho de irmãs, e nós trouxemos um ônibus aqui na sede e eu vim pregar. E quando eu estava aqui, Deus falou comigo, Deus falou no meu ouvido, você vai ser pastor aqui. E eu fiquei assim, né, eu fiquei preocupado, eu olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém assim que pudesse, né, ter falado aquilo. E baixei a cabeça, fiquei orando, e novamente, né, a voz, você vai ser pastor aqui. Então aí comecei a entender que eu viria para cá. E aí sim, a partir daí, Deus foi clareando ainda mais. Aí Deus começou a usar pessoas, obreiros, e disse, olha, vou fazer um grande rebuliço e vou te colocar como presidente desse ministério. E eu então reuni os obreiros da Asa Norte, pedi para eles assim, olha, eu quero que vocês não falem nada do que vocês estão ouvindo aqui. Mas pastor, a gente tem que falar, porque o povo tem que saber. Aí eu falei, não, eu quero o tempo de Deus, não quero apressar nada, eu quero que aconteça tudo no tempo de Deus. E na verdade Deus fez, né? Deus fez o rebuliço e foi um milagre porque, como eu disse, eu tinha 33 anos de idade, 2 anos de consagrado a pastor, naquela época, quer dizer, sem experiência nenhuma. Pastor Sival, nesses 31 anos de presidência, qual momento que o senhor considera que foi mais difícil? E se nesses momentos também o senhor pensou em desistir alguma vez? Olha, na verdade, você assumir um trabalho como esse, e conforme eu falei, a idade que eu tinha é muito novo, então os desafios são muitos e são constantes, né? E principalmente quando eu assumi, o nosso campo tinha 36 congregações e precisando fazer tudo. Nós não tínhamos nenhuma construção à altura do tamanho do ministério. Precisava construir a sede, precisava fazer tudo. Como ainda temos muita coisa para fazer, mas naquela época era mais. Né? E mais difícil. Muito mais difícil, porque o povo não era tão grande, era um povo pequeno ainda, né? Naturalmente que as contribuições também são pequenas, e esse foi um grande desafio. Mas eu digo sempre, a melhor coisa é você fazer a obra de Deus com convicção. E eu tinha 100% de convicção da minha chamada para o ministério. E Deus sempre falando comigo, Deus, eu vou abençoar, vou multiplicar o número de salvos. Né? Você vai ver, você vai contemplar a grande multidão que eu vou salvar. Então, tudo isso foi me fortalecendo de tal maneira que, na verdade, eu nunca pensei em desistir. Apesar de que as lutas até hoje, as lutas não cessam. Depois que nós setorizamos, me ajudou muito, porque hoje cada coordenador cuida do seu setor, né? Então me ajuda muito. Mas mesmo assim,
os problemas maiores vêm para cá. E a gente tem que, né, na direção de Deus, resolver. E assim tem sido. Então, de forma que, graças a Deus, olha, eu nunca pensei em desistir, apesar de ter passado por muitas lutas, muitas dificuldades, desafios enormes, né, momentos que eu cheguei a pensar, bom, agora não tem mais o que fazer. Mas quando você pensa assim, quando você pensa assim, não vai dar mais, é a hora que Deus age. E Deus agiu, né? Deus agiu assim. Se o senhor quiser, né, claro, se tem algum momento que o senhor quer contar, que Deus, algum milagre que Deus fez dentre esses muitos desafios? Um deles foi a construção do nosso templo aqui, sede. Porque, como eu disse, a gente estava atrasado com essa construção e nós, pela fé, lançamos a pedra fundamental. Quer dizer, na verdade, já tinha sido lançada a pedra, nós reativamos. E me lembro que um obreiro me perguntou, pastor, o que nós temos em caixa? Porque ele citou até aquele texto bíblico que diz que quando você vai planejar alguma coisa, você tem que ver se você tem dinheiro, se você tem recurso para fazer aquilo. E o que nós temos em caixa para nós começarmos essa obra? Eu falei, olha, nós não temos um tostão em caixa, mas nós temos fé que Deus vai mandar. E graças a Deus, assim aconteceu. Deus mandou, nós construímos esse templo em 5 anos, uma coisa assim, pelo tamanho da obra, né, inédita, e eu considero um milagre. E nós trabalhamos aqui na Igreja Sede com muita campanha, só mesmo aqui no local, porque o campo não podia ajudar muito naquela época. Mas graças a Deus, Deus foi abençoando. E quando nós terminamos o templo, nós não devíamos nada para ninguém. Para a glória do Senhor. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Pastor, esse ano a Deb completa 60 anos, né? Sim. Apesar que a gente não pôde comemorar devido aos fatos, mas é um ano especial de qualquer maneira. Nesses 60 anos, nessa história, o que mais te admira? Olha, o que mais me admira na nossa igreja, Deb, é que, primeiro, o seguinte, a união dos obreiros, né, do ministério, dos setores, a união do povo, porque isso reflete na igreja, né? E eu estava, porque eu conheço muitos ministérios no Brasil, né? Deus tem me dado o privilégio de conhecer vários ministérios. E a gente vê, não é falando mal, tanto que eu nem vou citar nome, nem cito nome, a gente vê muita contenda, muita disputa, né? Cada um querendo crescer mais, querendo ser mais do que o outro. Isso impede, atrapalha a obra de Deus. E aqui Deus tem nos abençoado, né? Que a gente não vê isso. A gente vê cada um cumprindo a sua missão, né? No seu lugar. Eu nunca vi assim. Claro, às vezes acontece alguma coisa, porque ninguém é perfeito. Mas isso é uma coisa que Deus tem feito na nossa igreja. Uma igreja unida, uma igreja coesa. E outra coisa, um nível espiritual, ele é igual em todos os setores. Aonde você chega, você sente aquela presença do Espírito, aquele nível espiritual, aquele calor do Espírito. Entendeu? Então isso é coisa assim que às vezes eu fico maravilhado e não canso de agradecer a Deus por isso. Pastor, a gente vê que esse ano, como a gente já comentou, tem sido um ano difícil, um ano diferente, que veio a pandemia, né? E a igreja teve que se reformular. Como está sendo o desafio de pastorear a igreja nesses tempos de pandemia? E também, qual o conselho que o senhor dá para os pastores nesses tempos difíceis? Realmente foi assim, algo que surpreendeu todo mundo. Na verdade, o mundo inteiro. Uhum. E nós aqui, como igreja, também fomos surpreendidos e nós tivemos que nos readaptar. Na verdade, por exemplo, esse serviço de transmissão de culto online, a gente não tinha aqui, me parece que poucas congregações nossas tinham, né, a 312 Samuel, eu me lembro que já tinha, né? Uhum. Mas nós não tínhamos. Mas imediatamente, o que nós fizemos? Foi providenciar a transmissão dos cultos online. E eu louvo a Deus porque, primeiro,
nós não deixamos de assistir o nosso povo, né? Os irmãos até hoje mandam mensagem, aqueles que não podem vir, agradecendo pela palavra, né? E eu acho que isso foi muito interessante, foi coisa de Deus mesmo. E não só nós aqui, mas outras congregações, elas também adotaram, né, o mesmo sistema e hoje estão transmitindo os cultos online. Tem sido muito bom. Eu acho que isso aí foi assim, algo que foi causado pela necessidade, por causa da pandemia, porque já pensou, o que é que os irmãos iam fazer? Sem culto, sem nada, né? Sem diversas transmissões. Além disso, a gente tem visto aí, aqui na sede nós já contabilizamos quase 400 decisões e reconciliações através desse trabalho online. A gente tem que fazer isso, não podemos parar, a igreja não para. Eu sempre dizia, quando nós não tínhamos cultos presenciais, eu dizia sempre, olha, as portas estão fechadas, mas a igreja não pode fechar. O culto às vezes é transmitido pelo Facebook, né, por outras ferramentas, né, outras redes sociais. Então, pastores que não transmitiam o culto, a renda da igreja caiu. Ele ficou até sem salário. Aí correu aqui, meu irmão, o que você está fazendo? Não, transmite o culto, né? Prega a palavra, porque aí quando ele passou a transmitir, a renda subiu, quer dizer, passou a render mais do que rendia antes. Aí ele veio aqui todo satisfeito, sorridente, graças a Deus, melhorou, né? Então, são coisas que a gente aprende com a necessidade, entendeu? Então, o conselho que eu dou para os obreiros novos é que faça a obra. Não pare, ore pelo povo, entendeu? Ore mesmo online, mas abençoe o povo, pregue a palavra de Deus nesse momento, principalmente, é importantíssima a pregação da palavra, mensagem de ânimo, mensagem de encorajamento, porque tem muita gente com medo. A gente nota que ainda hoje tem muita gente que não vem à igreja, ele pode vir à igreja, mas ele não está vindo com medo. Mas Deus é poderoso, né? E eu digo sempre, só vai morrer quem o Senhor quiser. Do contrário, pode ficar tranquilo, né? Porque não vai mesmo. Deus está no controle de tudo. Pastor, aproveitando esse ensejo que a gente está falando, como o senhor acredita que a igreja vai sair pós-pandemia? Olha, eu estou pregando um avivamento, inclusive nas terças-feiras eu estou falando sobre avivamento aqui. E estou crendo em um avivamento depois da pandemia. Agora, é claro, nem todos vão fazer parte disso, né? Porque existe aquele grupo que aproveitou para se acomodar de vez e vai estar acomodado, e por isso que a gente tem que continuar pregando a palavra, né? Pregando e falando sobre isso. Agora, é possível que esse grupo, talvez muitos, fiquem aí, né? Sem igreja, e aproveitam os cultos online, assistam o culto aqui e tal. Mas a gente nota também que tem um grupo muito grande que eles estão com muita sede de adorar a Deus. Aqui na série mesmo eu tenho visto isso. E eu analiso o seguinte, irmã Sara, que é um tempo em que nós vamos conhecer quem é crente de verdade, né? Quem é e quem não é. Você sabe que na igreja sempre tem aquelas pessoas, né, que tá com o pé na igreja e o pé no mundo. Não tem aquele compromisso com Deus, sério com Deus. Mas a pandemia, depois da pandemia, nós vamos ver a diferença. Pastor, existe também um movimento que ele já vinha ocorrendo desde antes da pandemia e muitos acreditam que ele vai aumentar depois da pandemia, que é o movimento dos desigrejados, aquelas pessoas que acham que não têm que fazer parte da igreja e podem seguir a vida assim mesmo. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, realmente, quase dentro daquilo que nós falamos, existe esse grupo, né? Existem essas pessoas que já têm esse movimento, mas é possível que isso aumente também. E é o que eu disse, vão fazer parte daquelas pessoas que não têm um compromisso, talvez não tenham assim, uma base doutrinária. Porque, irmã Sara, quem tem base doutrinária, quem é ensinado, quem lê a Bíblia, um aluno de escola dominical, alguém que é assíduo no culto de doutrina, essa pessoa tem base doutrinária e ela não vai nunca
ficar sem igreja, ela já entendeu, quer dizer, ela já tem convicção que ela precisa da igreja. Mas tem muita gente que não tem essa base. Por quê? Porque ele mesmo não quer, ele não procurou, ele não buscou isso, não é? Você vê quantas pessoas podem frequentar a escola dominical e não frequentam. Né? Quantas pessoas podem frequentar um culto de doutrina, um estudo bíblico e não frequentam. Que é onde o crente recebe a base doutrinária. Se ele não frequenta, ele vai ficar um crente assim, sem base. E essas pessoas, infelizmente, vão ficar desigrejados. Né? Mas como a misericórdia de Deus é muito grande, quem sabe Deus pode operar um milagre na vida deles e eles voltarem depois. Né? Mas isso é um movimento que tende a crescer realmente. Né? Você tem toda a razão, eu acho que... Mas a igreja, o que a igreja tem que fazer é orar, né? Continuar orando, buscando a Deus e pedindo a Deus por esse povo. Inclusive a Bíblia condena isso, né? Essas pessoas que acreditam que não precisam congregar. Exatamente, é bíblico. A Bíblia diz, não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra de ânimo para os irmãos que estão assistindo esse vídeo em meio a esses tempos difíceis. Certo. Muito bem. E para isso, eu gostaria de ler 2 versículos na Palavra de Deus, Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e os versículos 38 e 39, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, na verdade, em todo o tempo, nós temos que viver pela fé. Quantas pessoas têm enfraquecido na fé e com isso desanimado, perdido o ânimo e até desviado dos caminhos do Senhor. É porque não se fortaleceu na fé. Mas a palavra de Deus diz aqui, olha, o justo viverá da fé. E é interessante que tem uma tradução que diz assim, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então a palavra que eu deixo para os irmãos, não recue, não. Avance. Tudo passa, isso vai passar. É um tempo difícil, nós estamos vivendo. São más notícias constantemente, mas primeiro, Deus está no controle de tudo, eu não tenho dúvida disso. E segundo, que vai passar. Deus está agindo, né? E eu creio que no final de tudo, aqueles que permanecerem firmes na fé, não recuando, porque a Bíblia diz ainda, o versículo seguinte, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Porque quem recua, ele está num caminho da perdição. Mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Então, meus irmãos, vamos avançar. Jesus está voltando. Né? Jesus está conosco. Né? Nunca vamos duvidar disso, que Ele está conosco e Ele tem vitória para a sua vida. Um livro. Uma série de cultura bíblica. Um lugar. Um lugar. São tantos lugares, mas Estados Unidos. Uma comida. Galinha caipira. Isso aí é bom. O senhor gosta de piqui também? Não. 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 Uma inspiração. Eu acho que é aquela que Deus dá pra gente no momento, né? Um amor. O amor de Deus. O maior de todos, né? É. Um sonho. Um sonho, meu sonho, seria ver esse trabalho crescer 10, 15 vezes mais para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma esperança. Uma esperança. Ver todos os nossos templos construídos, né? Ver todos os nossos templos com casa pastoral. Essa é uma esperança que eu tenho também. Uma referência. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. E por último, uma meta. Uma meta, construir o nosso centro de eventos
que já temos a área aqui no Riacho, aqui no Caúbe, abaixo do Riacho 2. Ali. Pastor Sival, então eu gostaria de mais uma vez te agradecer pela sua participação, por tão sábias palavras, e desejar e orar também para que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te concedendo essa graça e sabedoria que o Senhor já tem e que a gente sente. O Senhor continue essa pessoa tão humilde e tão carismática com todos. Glória. Então que Deus te abençoe e te fortaleça e que o Senhor continue como nosso presidente mais uns 30 anos. Amém? Amém. E eu quero te entregar agora uma lembrança em nome do programa para que o Senhor venha guardar esse momento com muito carinho. Opa, tá bom. Bem, Massara, eu quero... Bom, vou abrir primeiro, né? E depois eu... Muito bem. Vai ficar aqui de lembrança. Falar cristão. Muito bem. Massara, eu quero te agradecer toda a equipe de produção aqui presente e louvar a Deus por essa iniciativa de vocês, né, de criar esse programa. Acho que é muito importante, porque são histórias que são contadas, mesmo sucintamente, mas que vai edificar muitas pessoas, né, tenho certeza disso. Isso é muito importante. Então, continue assim, né, continue fazendo esse trabalho. Eu creio que Deus vai continuar abençoando e dando muita vitória para vocês. Tá? Amém. Muito obrigado a todos, né, todos os nossos ouvintes do programa Falar Cristão. Pessoal, então encerramos aqui mais um programa Falar Cristão. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse programa venha edificar a sua vida. Até a próxima e que Deus abençoe.